Como mudar de vida tão rápido que parece ilegal? Achei interessante esse tópico e eu anotei alguns pontos que transformaram a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Me ajudou muito esses pequenos passos que eu anotei, uma maneira bem simples, mas que vai realmente, se você colocar em prática, vai transformar a tua vida, como transformou a minha também. E o primeiro passo que me ajudou muito na minha caminhada foi quando eu decidi o que eu queria. Eu fiquei por muito tempo da minha vida em alto mar, digamos assim, sem uma decisão, né. Eu estava passando pela vida, simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tipo, não tinha, parece que faltava coragem para mim decidir algo. E às vezes a gente sabe o que a gente precisa, só que a gente procrastina a decisão, porque a gente sabe que quando você decide que você não, é isso que eu quero para minha vida, você toma consciência, você dá o direcionamento com convicção, você sabe que você vai alcançar aquilo. Só que a gente procrastina muitas vezes pelo medo, sabe? O medo de decidir e será que é isso mesmo? E só que ao fazer isso, a gente está adiando a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa realidade que a gente realmente quer alcançar e a gente procrastina, sabe? Então, um dos pontos que transformou a minha vida foi quando eu decidi o que eu queria ser, como eu queria agir, quais seriam os meus princípios, o meu caráter. Então, quando eu decidi o que eu ia ser profissionalmente, todos esses essas decisões importantes, como eu seria no meu relacionamento, eu queria um relacionamento ou não, são decisões que são importantes para você transformar a tua vida, não só financeira, mas em todas as áreas. É importante a decisão. Depois da decisão, eu mudei a minha identidade. De uma forma, eu pensei, como que eu seria se eu já tivesse alcançado tal feito? Meus objetivos, minha profissão, no caso, né, que eu queria fazer uma transição de carreira há um tempo atrás e consegui, mas eu me questionei antes de alcançar essa carreira, como eu agiria se eu já tivesse isso? E isso é uma coisa assim muito importante que você pode levar para todas as situações da tua vida. Já teve vezes, assim, de eu me sentir inseguro com alguma situação e e eu pensava: "Se eu tivesse a coragem, se eu tivesse a confiança para encarar essa situação, como que eu agiria?". E aí, quando você pensa isso, você é como se você trouxesse uma energia aqui de dentro que você se posiciona como se realmente você não tivesse insegurança com aquela situação. E você vai, tipo assim, fingindo, entre aspas, mas para a mente, às vezes, isso serve, é interessante. Então, é algo que me ajuda muito, assim, quando eu estou com insegurança em algo, eu, eu penso, como um Taiso, com extrema confiança, agiria se não tivesse nenhuma insegurança ou com medo de determinada situação? Como eu iria agir? E aí eu vou fingindo que eu estou extremamente confiante e realmente funciona. Me ajuda muito, me ajudou muito nos meus projetos e me ajuda no contexto geral da vida. Agir já como se já tivesse alcançado e com extrema segurança, extrema confiança. E outra coisa muito interessante foi quando eu entendi que nós atraímos para a nossa vida de acordo as situações, dinheiro, tudo, de acordo com o que nós emitimos, como nós vibramos, como nós sentimos, que é os nossos sentimentos que atraem a realidade que nós buscamos, né? E, e se você se sente bem, você emana alegria, bem-estar, você alcança as coisas com muito mais facilidade. Só que eu, por um tempo da minha vida, eu me sentia insatisfeito assim com a minha vida, a questão profissional, e aí o que que acontecia? Eu emanava falta o tempo todo. Se a gente está insatisfeito com algo na nossa vida, na nossa realidade, essa vibração permeia o teu dia, a tua vida, consequentemente, você vai atrair situações indesejáveis. Porque em vez de a gente focar em elevar a nossa vibração, né, em ter bons sentimentos, a gente está focado, às vezes, na falta do que está faltando, dinheiro. Pô, eu queria fazer tal coisa, mas não tinha dinheiro suficiente. E isso me
emanava uma vibração de escassez para o universo e acabava que eu recebia mais disso. E a elevação da vibração, ela está muito ligada a músicas que você ouve, quais os assuntos que você conversa, né? Às vezes a gente escuta músicas aleatórias, aí músicas, eu via muito sertanejo na época, bandinha, gostava de ouvir umas bandinhas. São as músicas legais, eu gosto, só que na maioria das vezes são músicas assim de baixa frequência, é só traição, é só abandono, é tristeza. E isso também carrega uma frequência. E se você ouve direto isso, a tua frequência vai baixar, não tem o que fazer. Então não tem como você alcançar uma vida próspera, mais dinheiro, se você está, digamos assim, vibrando uma frequência baixíssima. Frequência de abandono, só essas coisas densas, negativas. Então, quando eu comecei a cuidar da minha vibração, o que eu ouvia, já começou a melhorar a minha frequência e, consequentemente, ficou mais fácil para mim atrair as coisas para minha vida. Outra coisa que eu coloquei em prática foi muito descrita em livros, filosofias antigas, a questão de transmutar a energia sexual. Parece uma coisa doida, quando eu vi assim, eu falei, tá, mas como que faz isso? Fui buscar entender, né? E vi que realmente funciona, é algo milenar, assim, que lá no Oriente, aqui para o Ocidente também, sempre foi usado, utilizada essa energia. Só que não é muito disseminado, não é falado muito. As pessoas falam de uma maneira rasa que você pode canalizar essa energia, mas ninguém explica como funciona e tal. E aí eu fui buscar autoconhecimento, fui entender como assim eu consigo direcionar essa energia. E sim, nós podemos canalizar a energia e mandar direto essa energia sexual, que é frequência elevadíssima, e mandar direto para os nossos objetivos. Né? Então, até se você quiser que eu te passe como que você faz isso, comenta aqui, eu quero saber mais sobre essa energia sexual, que eu vou trazer alguns vídeos explicando, ou mando um áudio para você explicando como funciona. É muito interessante, é muito poderoso, foi algo assim que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu co-criei com muito mais facilidade. É assim, parece uma coisa doida, mas realmente funciona. Tipo, eu não acreditava, fui meio cético, mas quando eu comecei a colocar em prática, assim, é muito mais rápido as cocriações, então vale a pena, tá? Uma outra coisa que me ajudou muito, que expandiu a minha evolução, que acelerou o meu processo, foi quando eu comecei a cortar coisas que drenavam a minha energia. Eu cortei pessoas, cortei situações, locais que eu frequentava. Eu vi que tem pessoas que elas não querem crescer e não querem evoluir. E se você anda com essas pessoas, infelizmente você não vai crescer também. As pessoas é como se, sei lá, tem um imã que te puxa para baixo. E a gente, às vezes, amigos, não quer sair, quer se sentir aceito muitas vezes e, e não quer deixar de lado esses grupinhos. Só que sem perceber, esses grupinhos acabam puxando a gente para baixo. Porque a gente acaba se adaptando ao meio onde a gente está inserido. Então, assim, é muito importante, se você quer realmente crescer na vida, você vai ter que deixar de lado algumas coisas, algumas pessoas, e isso, assim, às vezes é dolorido, tá? Porque às vezes aqueles amigos que a gente estava acostumado a estar junto, a compartilhar de momentos, eles não quer dizer que você tem que deixar de lado, nunca mais falar com eles, não. Só que você vai ter que priorizar você. A tua prioridade vai ter que ser você. E deixar de lado pessoas, às vezes, que não querem crescer e que, pelo contrário, só te puxam para baixo. Então, prosperidade vai muito também do que você vai deixar. Quais os desafios que você vai passar, quais as bagagens que você vai deixar no caminho. Então é algo muito sério. Se você quer prosperar, algumas coisas você vai ter que deixar de lado. Uma outra coisa que me ajudou muito foi criar rotina de pessoas de sucesso. Rotina de pessoas de sucesso, eu quis dizer com leitura, eu comecei a fazer mais leitura, meditação. Meditação, assim, sinceramente, foi um divisor de águas na minha vida, porque na meditação você entra em reflexões. Às vezes a gente está preso a algo, ou uma rotina, ou um hábito, até um emprego que às vezes a gente nem quer.
nem ressoa mais com a gente, só que a gente está ali, a gente está tão no piloto automático que a gente nem para refletir: será que realmente eu quero isso? Será que eu quero continuar seguindo esse caminho na minha vida? E quando eu comecei a meditar, muita coisa assim, eu comecei a me questionar: será que esse é o caminho? Será que eu estou no caminho certo? Será que é esse o trabalho que eu realmente quero? E foi onde eu comecei a ter vários insights assim, e transformar a minha vida como um todo. Então é importante você ter uma rotina, adaptar uma rotina de leitura, meditação, de passar um tempinho mais com você. Às vezes a gente está tão preso na rotina de vai para um lado, trabalho, pessoas, nossa rotina do dia a dia, que nós esquecemos de nos dar atenção um pouco, se desligar um pouco e, cara, a gente assim é importante o suficiente para desacelerar um pouco, nos dar de presente um tempo do nosso dia, que seja 10 minutinhos. Poxa, a gente é importante, eu acho, né? O suficiente para pelo menos 10 minutinhos, parar para dar um tempinho, né? Realmente se presentear com esse momento. Então, assim, adote uma rotina de alto nível para a tua vida. Rotina de pessoas que realmente são prósperas. Uma outra coisa importante é a gente se movimentar. Se movimentar, por mais que você não tenha todos os recursos no momento, não tenha os equipamentos, não tenha, sei lá, alguma coisa necessária para você ir para o teu objetivo, começa. Começa, tem que começar com o que você tem. A gente tem que meter a cara mesmo, porque se você ficar esperando a situação, a coisa perfeita para você realmente ir atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, não vai chegar. Porque a tua mente ela vai tentar sabotar, vai tentar colocar empecilhos que nem são necessários. Só que a mente ela não quer gastar energia. Essa é a real. Ela quer ficar de boa, sem muito esforço. E se você não começa com o que você tem, você vai esperar a situação perfeita, não vai chegar. Então, assim, começa com o que você tem. Eu tinha alguns projetos e eu ficava colocando muito empecilho na minha vida. Não, nos meus projetos, no caso. Não, não vou começar porque falta um equipamento, falta isso, falta aquilo. Eu falei, não, peraí, eu estou me sabotando. Como que eu quero prosperar na vida se eu estou me sabotando o tempo todo? Estou deixando a minha mente me controlar? É ela que está ditando o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer? Não, e não é assim. E aí eu virei essa chave e falei, não, eu vou começar com o que eu tenho e confiei que as coisas iriam sim acertar, se ajeitar no meio do caminho. E as coisas aparecem, as coisas fluem quando você deixa acontecer, quando você realmente vai, se entrega, confia no processo. Outra coisa que me ajudou muito foi quando eu desapeguei do meu passado. Eu tive muitos problemas com o pai, mágoas do meu pai, e a gente teve uma. Eu tive uma criação um pouco difícil, assim, né? Hoje eu consigo entender ele, ele passou para mim o que ele tinha, o que ele aprendeu, né? Se eu sofri, ele sofreu muito mais depois, eu fui tendo consciência, empatia e tal. Só que no começo eu guardei muita mágoa. E o problema é que guardar mágoa de pai, principalmente pai, é complicado porque o pai é o material, a energia yang, materialização. Se você tem problema com o pai, geralmente você vai ter problema financeiro. Então, quando eu comecei a olhar para isso, e não só pela questão financeira, mas pela questão de paz mesmo, assim, sabe? De soltar essa bagagem que eu vim carregando por muito tempo da minha vida. E toda mágoa que você carrega, ela faz mal para o nosso sistema, ela drena a tua energia, ela não te deixa subir a tua frequência. E assim, cara, a mesma coisa que você está passando pela vida com um fardo de pedras nas costas. A viagem é muito mais pesada, é muito mais densa, é muito mais cansativo. Então, é interessante você soltar o fardo que você vem carregando, soltar as amarras, que nem diz, né? Deixar de lado os ressentimentos, as mágoas, perdoar o passado, fazer as pazes com esse passado. E fazer as pazes também não quer dizer que você vai ter que ir lá lamber a pessoa e meu amigo. Não, faz as pazes de você com você mesmo, sabe? Simplesmente para você tirar esse veneno que está no teu sistema. Quando você perdoa os ressentimentos e tal, você não precisa nem falar com a pessoa.
questão do meu pai, hoje eu falo com ele, eu tenho uma relação boa, mas tem mágoas que às vezes a gente precisa tirar do nosso sistema, mas nem precisa falar para a pessoa. É mais uma questão de amor, amor por nós mesmos. Então, quando você joga essas mágoas aí, a vida, essa viagem fica muito mais leve. Então, é importante largar as pedras que já não faz mais parte do teu novo processo, do teu novo caminho. Por último, tenha fé no teu objetivo. Acredita no teu objetivo e acredita em você. Eu acredito que quando você tem um sonho, quando você realmente quer conquistar algo, você dá o passo e Deus coloca o chão. Tem um ditado que diz assim que quando você dá um passo em direção ao teu objetivo, o seu objetivo dá dois na sua direção. Então, assim, confia no teu processo, confia, e se você quer realmente alcançar aquilo, você já decidiu, você vai alcançar. Uma coisa que me ajuda muito é não tem outra opção, eu vou fazer até dar certo. Quando você coloca isso na tua cabeça, você tira até aquela ansiedade. E se você não confia nesse processo, você fica meio ansioso, porque você duvida. Você vai ficar o tempo todo, cadê os resultados? Por que não aconteceu ainda? Porque no fundo você não confia. E quando você fala assim, não importa o resultado, eu vou fazer até dar certo. As coisas vai fluindo, não quer dizer que você não tenha que corrigir a rota em algum determinado momento. Só que quando você coloca na tua cabeça com fé, eu vou fazer até dar certo, nada te para. Não tem. Você vai fazer até dar certo e você não vai ficar tão focado nos resultados. Eu quero o resultado agora, agora. Porque quanto mais ansiedade você coloca em cima daquilo, mais você afasta. É uma coisa muito louca. Quanto mais você faz força, tem até na física quântica que diz o efeito Zenão, quando você fica olhando o tempo todo, querendo que aquilo dê certo o tempo todo, parece que ele se afasta. Então, solta. Seja mais leve, deixa as coisas acontecer mais naturalmente, assim, vai fazendo o teu processo, coloca na tua cabeça, eu vou fazer até dar certo e ponto, acabou. Nada vai tirar o meu propósito, eu vou fazer até dar certo e deu. Acabou. Você vai fazer sem aquela ansiedade, sem aquela pressão, porque não deu resultado agora, eu vou continuar, não importa. E aí você se abre, é muito mais fácil. As coisas realmente acontecem quando você solta. Quanto mais força você coloca, mais você afasta os teus objetivos. Faz sentido alguma coisa que eu falei aqui para você? Teve algum insight? Virou alguma chave na tua cabeça? Comenta aqui abaixo para mim saber que realmente alguma coisa modificou aí no teu sistema. E muito obrigado por ter me assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.